estão realmente em condições de inauguração, até porque algumas delas já estão em funcionamento. O terceiro grupo, por favor, passa para o grupo 3. Esse é o que está me preocupando, tá? No CIMEC eu tenho esse conjunto de escolas que devem ser escolas que as obras devem ser concluídas até dezembro. Então eu gostaria que cada um depois acessasse esse arquivo, confirmasse se estão com esse percentual dentro das obras, se nós teremos condição de inaugurar a obra em dezembro. E nessa questão de inauguração das obras em dezembro, se alguma escola de vocês tem condições de ser antecipada, alguma que estaria em janeiro, em fevereiro ou março, para que nós possamos completar essa lista das 100, que estão me faltando aí, um conjunto de cerca de 15 escolas. Tá? Então, quem tiver obras mais adiantadas, que possa me trazer e dizer, olha, me manda também, junto com esses outros e-mails, as condições. Olha, na questão de obras, eu posso inaugurar ou antecipar essas obras. E deixa eu ler rapidamente o que é que eu estou falando de obras para 2009. Algumas pessoas, o presidente não vai ter a oportunidade de inaugurar todas elas ao mesmo tempo. Né? Vai ser uma inauguração simbólica, em que ele vai estar em algum lugar do país, para fechar, provavelmente em Minas Gerais, em uma das unidades em Minas Gerais, e a partir de Minas Gerais, ele vai inaugurar aquele conjunto que falta para completar as 100 do ano do centenário. Até lá, até dezembro, ele ainda vai tentar ir a algumas inaugurações, se a agenda dele permitir. Aquelas que ele não conseguir, vai fazer uma inauguração a partir de Minas. Então, o que é importante? É que a gente tenha a escola, mesmo que ela tenha um ou outro bloco que não esteja em conclusão, ela é possível de ser inaugurada, desde que ela esteja em condições, que vocês mostrem na fotografia que já podem ter alunos, já tem sala de aulas prontas, já tem alguns laboratórios completos. E aí alguém está dizendo, não, porque a pessoa está pensando que o presidente vai ter que ir lá mesmo, e está querendo a escola prontinha. Não precisa disso, até porque se fosse assim, a gente não tinha inaugurado algumas, porque algumas foram inauguradas com outras obras. Houve um pedido inicial de recurso, e muitas já pediram complementação para continuar outras obras que não existiam, tipo ginásio, tipo equipamento, tipo piscina, tipo estacionamento. Algumas dessas questões, elas não precisariam estar. Agora, a obra tem que estar em condição de dizer, olha, aqui vai poder eu ter meus professores, meus alunos, meus técnicos administrativos e poder começar a dar aula. Então, quem tiver obras nesse sentido, por favor, me acrescenta essa demanda. E algumas recomendações só. Eu coloquei, para que vocês entendam, que o compromisso com a conclusão dessas obras não é preciso ter a obra toda. Desde que tenhamos o bloco administrativo, pedagógico, sala de aula e laboratório completamente acabados. Aí sim, dá uma prioridade a uma parte, a alguns blocos, mesmo que a gente continue em obras de complementação em outros. Né? A parte de urbanização é importante, então quem tem obra para ser inaugurada, dá uma prioridade na urbanização, para não ter que se chegar lá alguém, ou os próprios alunos, e a gente não ter a urbanização adequada. Esses módulos que são complementares, a própria biblioteca, que ela vai ter que funcionar quando começarem as aulas, mas ela pode estar em conclusão, desde que até o início das aulas ela esteja pronta. E isso pode caracterizar uma obra pronta para a nossa inauguração. Um dos problemas que nós temos foram aqueles que também foi colocado aqui pela CGU, de compromissos da Prefeitura que atrasaram algumas obras nossas. Alguns ficaram esperando a terraplanagem da Prefeitura, os esgotos, a energia elétrica, coisa desse tipo. Então, quem teve ou quem tem problemas desse tipo, tentar, numa discussão conosco, resolver até, se for possível, por dentro do próprio Instituto. Tá? Porque isso vai ser cobrado lá da Prefeitura, que colocou isso, mas aquela cobrança não é uma cobrança formal, porque a chamada pública foi uma chamada mais para a gente definir o critério de ordem de execução das obras, que depois, inclusive, foi desfeito quanto a isso. Então, eu gostaria, nesse sentido, de que vocês nos ajudassem na CETEC a complementarmos mais um conjunto de obras, né, e um compromisso de darmos uma prioridade a essas obras da expansão em suas unidades. Outra questão que eu calo ainda sobre as obras é que como é que nós mandamos o documento para a Presidência da República. Além de mandar uma nota técnica, na nota técnica tem as últimas 5 fotos. Então, gostariam que aqueles que entrarem no CIMEC, todo mundo aqui tem que atualizar o CIMEC.
Eu fiz um levantamento agora do CIMEC, e eu tenho, das 670 e poucas obras cadastradas, eu tenho mais de 40% desatualizadas. Então, primeiro, uma coisa, todos que tiverem uma obra licitada, obrigatoriamente tem que cadastrar no CIMEC, seja da expansão ou não. Tem uma licitação de uma obra, cadastra no CIMEC, porque hoje o programa de expansão e o programa de reestruturação, como foi uma junção do que era o desenho inicial de expansão de escola técnica para uma reordenação em institutos federais, né, obrigou todas as instituições a fazer uma melhoria nos seus espaços físicos, mesmo nas escolas antigas, nas já existentes, as chamadas pré-existentes. Então, qualquer obra nas instituições que tenha uma licitação, que vai gerar um contrato, deve ser cadastrada no CIMEC. E, nesse cadastramento, colocar as fotos. Se for fotos dessas obras, das escolas para inauguração, nós sugerimos que essas 5 últimas fotos, elas são automaticamente levadas para o nosso sistema de informações gerenciais da Presidência da República, que lá no gabinete da Casa Civil e da Presidência eles têm acesso direto. Como é que faz? O sistema migra as 5 últimas fotos. Aí, às vezes, nas 5 últimas, a gente fotografa o quadro elétrico. Então, não é bom, não é? Na hora que ele vai buscar uma daquelas escolas para pegar a informação, o ideal é que você pegue as fotos mais amplas da escola. A foto da escola toda, a foto de uma parte da biblioteca, de um bloco, mas não a foto do detalhe. As fotos dos detalhes deixa para o início daquele álbum de fotografias. Essa é uma recomendação para que no CIMEC a gente possa trabalhar melhor essas fotos. Lembrar que sempre nas inaugurações ainda temos algumas pendências com dominialidade de imóvel. Então, há uma dificuldade e que todas essas previstas, ou aquelas futuras inaugurações no início de 2010, que todas as pendências com regularidade de imóvel estejam sendo regularizadas agora, tá? E também, se precisar de ajuda da CETEC para alguma informação, para ir ao ente, ao prefeito, a gente vai ajudar para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Nas unidades que estiverem ainda em licitação, o contrato de obras, e muitas delas estão em licitação agora, seja licitação de unidades novas ou licitação de obras novas, lembrar que o contrato vocês podem fazer para aquilo que a gente ainda vai conseguir executar em 2009, ou no máximo o início dos primeiros 3 meses de 2010. O que é que eu quero exemplificar aqui? Numa obra de 5, de 6, ou de 10, ou de 11 milhões, que a licitação vai terminar agora, não obrigatoriamente eu preciso repassar o orçamento de 11 milhões, de 10, ou de 5, ou de 2, ou de 3. Se for obra, ninguém consegue, se for assinar contrato agora em novembro, até janeiro ou fevereiro, gastar mais de 500 ou 1 milhão de reais. O que é que a gente está fazendo? Tem um documento que nós passamos já para vocês, lembram desse aqui, é o ofício, é uma nota técnica 174 de 2009, que veio da SPO Gabinete MEC, e que nós fizemos uma adaptação, e eu assino e mando para vocês, tá, em 15 de maio. O que é que nós estamos fazendo com isso? A partir daí, pedindo que cada um já pense em, quando nos mandar os pedidos, entender que a gente vai liberar aquilo que é necessário para a finalização, o início das obras esse ano. Outra questão aqui é sobre os projetos de fomento, ou seja, todos esses projetos que não são de obras, e aí é uma preocupação que eu tenho lá com o Luiz Carlos na infraestrutura, é que aquilo que não tiver protocolizado até agora, nessa primeira quinzena de maio, nós deixemos, principalmente se for obras, para fazê-los em janeiro. Desculpe, de novembro. Nós descemos para fazermos em janeiro, porque se fizer vai ficar um conjunto de números lá de processo para que nós vamos fazer análise. E qual foi a decisão para não ficarmos no final do ano naquela busca de processos novos? Todos os processos que estão em andamento, nós estamos liberando somente por aquele valor possível de serem executados em 2009. Então, nós podemos, se houver, né, a tendência hoje é que os pedidos da rede, a demanda está maior até do que o recurso orçamentário desse ano, mas ela tem recurso orçamentário previsto para todos os anos para complementar essas obras. E aí, se tiver alguma devolução de recursos, como algumas que até nós estamos pedindo alguns
colegas e reitores aí que já sentiram que não vão dar para gastar ou executar tudo aquilo nesse ano, eles passam de retorno para a CETEC e a CETEC passa para aqueles que estão com processos mais avançados.